Meu Nome é Keoghan, que originalmente chama-se Keoghan's Blues, é um filme americano de suspense policial lançado em 1968, dirigido e produzido por Donald Siegel. É estrelado por Clint Eastwood, Susan Clark, Don Stroll, Tisha Sterling, Betty Field e Lee J. Cobb. O filme marca a primeira de 5 parcerias entre Don Siegel e Clint Eastwood, que continuaram com Os Abutres Têm Fome, 1970, O Estranho que Nós Amamos, 1971, Dirty Harry Perseguidor Implacável, 1971, e Alcatraz Fuga Impossível, 1979. Clint Eastwood interpreta um xerife adjunto veterano de um condado rural do Arizona, que viaja para a cidade de Nova York para extraditar um fugitivo preso chamado Jimmy Ringerman, interpretado por Don Stroll, procurado por assassinato. O próprio nome original do filme é uma referência a um marco natural da cidade de Nova York, Keoghan's Bluff, um promontório na parte alta de Manhattan, com vista para o local onde ficava o antigo estádio do time de beisebol New York Giants, o Polo Grounds, com um duplo sentido derivado do nome do personagem principal. Antes do lançamento do filme Hang in High, a Marca da Forca, Clint Eastwood começou a trabalhar em Meu Nome é Keoghan, um projeto que o reuniu com a Universal Studios após uma oferta de $1 milhão, mais que dobro seu salário do filme anterior A Marca da Forca. Jennings Lang foi o responsável pelo acordo. Jennings Lang era um ex-agente do cineasta Don Siegel, um diretor contratado pela Universal que era cotado para dirigir Meu Nome é Keoghan, que seria o segundo grande filme americano de Clint Eastwood. Clint Eastwood não conhecia o trabalho de Don Siegel, mas Jennings Lang providenciou um encontro entre eles na residência de Clint Eastwood em Carmel. Clint Eastwood, que já havia assistido a 3 filmes anteriores de Don Siegel, ficou impressionado com sua direção e os dois se tornaram amigos, formando uma parceria próxima nos anos seguintes. Inclusive, galera, o canal Black Cloud Film já produziu um vídeo sobre o filme A Marca da Forca. Se você quiser conferir, o link do vídeo estará fixado no primeiro comentário deste vídeo. Meu Nome é Keoghan. A ideia de produzir Meu Nome é Keoghan surgiu no início de 1967 como um piloto para uma possível série de televisão, e o primeiro rascunho do roteiro foi elaborado por Herman Miller e Jack Lai, roteiristas do antigo programa que foi estrelado por Clint Eastwood, Ravid. A premissa básica girava em torno de um personagem chamado Wal Keoghan, um xerife adjunto solitário que trabalhava na cidade de Nova York. Depois que Don Siegel e Clint Eastwood concordaram em trabalhar juntos, Howard Rodman e outros 3 roteiristas foram contratados para elaborar um novo roteiro, enquanto a nova equipe buscava locações, incluindo a cidade de Nova York e o deserto de Mojave para as filmagens. No entanto, Clint Eastwood surpreendeu a equipe um dia ao convocar uma reunião abrupta na qual admitiu sua forte aversão ao roteiro, que a essa altura já havia passado por 7 versões, e sua preferência pelo conceito original de Herman Miller. Essa experiência também moldou a versão de Clint Eastwood a reescrever roteiros em sua carreira posterior. Clint Eastwood e Don Siegel contrataram um novo roteirista, Dean Riesner, que havia escrito para Don Siegel no filme para TV estrelado por Henry Fonda, Stranger on the Run, ou em português A Caçada, 1967. Clint Eastwood não se comunicou com o roteirista até que um dia Dean Riesner criticou uma cena que Clint Eastwood havia gostado, na qual Wal Keoghan fazia relação íntima com Lynne Raven na esperança de que ela o levasse para seu namorado. De acordo com Dean Riesner, o rosto de Clint Eastwood ficou branco e ele me lançou um daqueles olhares de Clint. Os dois logo reconciliaram suas diferenças e trabalharam em um roteiro no qual Eastwood teve considerável participação. Don Stroll foi escalado como o criminoso psicopata que Wal Keoghan persegue, Lee J. Cobb como o desagradável tenente da polícia de Nova York com quem ele precisa lidar, Susan Clark como uma agente de condicional que se apaixona por Keoghan e Tisha Sterling como a amante viciada em drogas do personagem de Don Stroll. Meu Nome é Keoghan foi a última aparição no cinema da atriz Betty Field, que interpretou a mãe do personagem de Don Stroll, antes de sua morte em 1973.
As filmagens começaram em novembro de 1967, mesmo antes que o roteiro completo tivesse sido finalizado. Meu Nome é Keoghan foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em outubro de 1968, onde arrecadou mais de 3,1 milhões de dólares. O filme foi controverso por sua representação da violência, mas lançou uma parceria entre Clint Eastwood e Don Siegel, que durou mais de 10 anos e estabeleceu o protótipo do herói machista que Clint Eastwood interpretaria nos filmes de Dirty Harry. O roteiro do filme inspirou a série de televisão MC Cloud, estrelada por Dennis Weaver. Quando Keoghan, Clint Eastwood, está revistando a boate em Nova York, o telão exibe uma cena de Tarântula, a Aranha Gigante, 1955, um filme de ficção científica de baixo orçamento que foi o quarto filme de Eastwood. O heliporto mostrado no filme fechou em 1968, ano de lançamento do filme. No entanto, foi reaberto em 1973, mas fechou permanentemente após um acidente com um helicóptero que capotou e matou várias pessoas no telhado e uma mulher na rua abaixo. Segundo o roteirista Dan Yesner, que realizava reuniões de roteiro com Clint Eastwood fora do horário de expediente em seu hotel, eu saía da suíte dele, caminhava pelo corredor e lá estava alguma garota vindo na direção oposta, entrando no quarto do Clint Eastwood. Dan Yesner acrescentou: sempre havia um monte de garotas em volta dele, pode ter certeza. Moças do escritório, moças do set, moças do filme. Este foi o primeiro de 5 filmes na carreira de Clint Eastwood em que Albert Popwell apareceu. Os outros 4 foram todos filmes da franquia Dirty Harry. Curiosamente, ele interpretou personagens diferentes em cada um, sendo o mais famoso do ladrão de bancos que ouviu o discurso "Você se sente com sorte", no original.